O Brasil teve esse presidente que, ao terminar o mandato dele, estava lá com uma aprovação excelente. E não era à toa, né? O Brasil prosperou no período do governo dele. Uns disseram que não foi em função do governo, mas apesar do governo que ele fez. E de fato, né, tinha muita coisa muito relevante sendo feita no Brasil naquele momento, em termos de arte, cultura, indústria, inovação. Muita coisa feita dentro, mas também fora do âmbito do Estado. Então, muita gente dizia que não tinha como aquilo ser mérito do governo, do Estado, muito menos de um governante único, né? Só que essa era só a crítica mais leve. A oposição acrescentava que o governo desse presidente era corrupto. Ele, por outro lado, dizia que estava sendo perseguido, né? Principalmente quando soltaram uma história de que esse presidente teria recebido até um imóvel lá como presente ou como propina de um empresário. Tá, e de que presidente eu tô falando? Eu tô falando do Juscelino Kubitschek. Então guarda essa história na memória e no coração, porque hoje o assunto é o Lula. Chupa que a cana é doce, meu filho. Era 1989, o Brasil estava realizando a sua primeira eleição presidencial depois de um longo período de ditadura. E se você não tivesse muito inteirado da política, você via o mundo através da televisão. Ditadura é censura, né? E censura existe para evitar questionamento. Então, nem manifestação de rua era mostrada. Olha essa manifestação aí na Cinelândia pedindo reforma agrária. Isso aí existe hoje como imagem de arquivo, não existiu na época como reportagem, de maneira alguma, cara. Se você ligasse a TV, tudo ia muito bem. Tão bem que a TV mal mostrava alguém reclamando de nada. Acompanhe as linhas da economia brasileira nestes últimos meses. Superávit recorde na balança comercial. Produção industrial crescendo em relação ao ano passado. Nível de emprego também aumentando pela primeira vez em 19 meses. Refletindo essa retomada, aumento no consumo de energia elétrica. E agora também a inflação vai começar a cair. Esta é a grande batalha, o grande inimigo. Entre nessa luta, todos sairemos ganhando. A inflação é contra todos, todos contra a inflação. Viu aí, né? Os dados bons são mérito do governo, mas a inflação, com aqueles números tenebrosos ali, isso aí precisa ser combatido pelo povo. Fica parecendo que os caras culpavam o brasileiro pela inflação no Brasil. Não fica parecendo isso? Ó, se ficar parecendo assim pra você, pô, não foi só impressão sua, não. Todo mundo reclama do preço do arroz, do tomate, do feijão. Mas todo mundo continua comprando e vendendo. E o custo de vida continua subindo. Ninguém faz nada. Todo mundo continua comprando e vendendo como se nada acontecesse. Entendam de uma vez por todas. O custo de vida é culpa de todos nós. Culpa de quem compra, culpa de quem vende. Você tem que fazer alguma coisa. Comece a pechinchar. Comece a dar valor a cada centavo do seu dinheiro. Procure o mais barato. Discuta o preço. Compre somente o que você precisa. Se todo mundo acreditar que esta é a única solução, aqueles que vendem caro vão acabar acreditando também. E o brasileiro vai vencer a inflação. A partir de hoje, compre só o que o seu dinheiro pode pagar. Esse era o discurso oficial, e lembre aí que naquela época o discurso oficial era o único discurso. Eu sei que é difícil imaginar isso com um smartphone no bolso, cheio de fontes variadíssimas de informação e desinformação, fontes divergentes pulsando para você em dezenas de aplicativos, mas isso aí existiu. E pô, para pensar aqui comigo, hoje a gente fica reclamando de todos os problemas que vieram com essas fontes variadas de informação e desinformação. Mas aquela época, aquele tempo, tinha lá seus problemas, né? Tá exposto apenas ao discurso oficial, é complicado. E 89 marca essa virada, né? Você chega num momento ali em que o único discurso possível era a inflação é culpa do povo. Aí do nada, você liga a TV lá no meio da eleição e tem uma outra versão da realidade, uma versão completamente diferente, uma versão segundo a qual muitos brasileiros passam dificuldade porque poucos brasileiros insistem em ficar com tudo. Você se lembra disso? Eu não como, né? Não. Não. Só carrego. Só carrego.
que é que ele come? Arroz, legumes e carne moída e frango. Isso todos os dias? 2 vezes ao dia. No primeiro turno, a Rede Povo mostrou como é injusta a distribuição das riquezas em nosso país. 13% de toda a renda nacional ficam com apenas 1% da população de todo o país. Os outros 13% da renda são divididos por 50% da população, 70 milhões de brasileiros. Esta grande maioria é obrigada a viver com uma renda de menos de 200 cruzados novos mensais, enquanto aquele 1% da população tem uma renda 50 vezes maior. No Brasil, umas poucas pessoas são ricas demais. E a grande maioria do nosso povo é pobre demais. E eu disse agora há pouco que a TV carecia, sentia falta de gente de verdade falando dos seus problemas igualmente reais. Mas em 89 isso também mudou. Quantos tanques de gasolina desse carro dá o salário que você ganha por mês? 3 tanques. Quantos sapatos você precisa engraxar para conseguir comprar um calçado desse? Bom, desse aqui, 30, 40, por aí. Sabe quanto tempo você precisa trabalhar para comprar uma televisão dessa? Acho que nem se eu trabalhar 10 anos não vou conseguir. E quem é que colocou esse conteúdo aí no ar, cara? PT. Aqui você vê o que não vê na outra TV. Isso aí é obra do PT. O mesmo PT que hoje apanha de Cíntia também para entender as redes sociais, se revelou um mestre na televisão. Um meio de comunicação que era muito, mas muito relevante na época. E hoje, na nossa exposição de arte digital, a obra de Stefano Colferai. Tá lá, ó, @Stefano Colferai. Dá uma olhada lá nas redes do artista para ver que tem mais coisa e mais legal até. Saca só. Ah, bonitinho, pô. Deve ter dado para entender com o que eu mostrei que o Lula era uma coisa nova na época, nova em termos de comunicação de massa. Depois de décadas de absoluta hegemonia do discurso oficial, aquele sindicalista barbudo, que era uma voz marginal até então, já estava no horário nobre da televisão. Aparece na televisão alguns empresários dizendo que não tem o que distribuir. Que, em primeiro lugar, é preciso deixar o bolo crescer para depois distribuir. Tá aí um discurso clássico do chamado Lula do Velho Testamento, que já começa ali espezinhando o empresário, né? Olha lá, ó, tem desigualdade, é porque também vocês não aceitam distribuir. Mas nós sabemos que essa história não é nova, é velha. Porque na década de 60, eles inventaram essa história de que era preciso o bolo crescer para depois distribuir. E o que... Me parece que o primeiro a soltar essa frase aí foi Delfim Neto. Confirma? O bolo cresceu, cresceu, eles comeram e a classe trabalhadora ficou chupando o dedo. Nós queremos dizer que é plenamente possível distribuir renda nesse instante da história política brasileira. Em primeiro lugar, é preciso que os detentores do poder econômico, aqueles que têm o capital, assumam a responsabilidade de reconhecer que a forma mais eficaz de distribuir renda é aumentando o poder aquisitivo da classe trabalhadora, aumentando o salário dos trabalhadores. Quem paga um salário de 500 e poucos cruzados não está distribuindo renda, está distribuindo miséria nesse país. Porque é preciso aumentar o salário para que o trabalhador possa adquirir poder de compra, para que o trabalhador possa comprar aquilo que ele produz. Se o empresário tem a sua parte, o Estado também tem a sua parte. Aqui você vai ouvir outras coisas aí que vão mais de encontro, assim, ao que foi dito e praticado a partir da chegada do Lula ao poder em 2002. O papel do Estado, cadê? Porque a renda pode ser direta através de salário, mas ela pode ser indireta através de benefícios oferecidos para o Estado. O Estado pode distribuir renda, ajudar na distribuição de renda, oferecendo uma melhor educação, oferecendo um melhor sistema de saúde, oferecendo um melhor sistema de transporte, promovendo uma política agrícola, uma política de reforma agrária que possa fazer com que o alimento chegue mais barato na casa do trabalhador, na casa dos assalariados brasileiros.
Mas ainda assim existem algumas pessoas que temam em ter medo, dizendo que a nossa política de distribuição de renda vai empobrecer ainda mais a já empobrecida classe média brasileira. Os ricos tentam fazer, pelo menos nesse momento, os verdadeiramente ricos, né, com que a classe média tenha alguma identificação com eles, né? E é tentador, né, você imaginar que é rico, mas cuidado com esse pensamento. É um consenso, tá? Existe uma diferença entre esse Lula de 1989 e o que você conhece hoje. Só que tem semelhança também, disso o pessoal não fala. Saca só, volta pro Lula de 1989. Ser classe média é um sonho de todo mundo, porque todo mundo quer ter uma boa casa, todo mundo quer ter um bom salário, todo mundo quer ter uma boa escola, todo mundo quer ter um bom sistema de saúde, todo mundo quer ter o direito de ir para a praia na época das férias, todo mundo quer ter o direito de uma vez por mês ou 2 vezes por mês almoçar num restaurante com a família, todo mundo quer ter o direito de no final da tarde poder tomar uma cervejinha, porque afinal de contas ninguém é de ferro nesse país. Ora, isso não pode ser privilégio, isto tem que ser direito. Ouviu aí? Agora vem para o Lula de 2023. Nós queremos criar um país de classe média, um país de padrão de consumo de classe média, um país de educação de classe média, um país de transporte de classe média. É esse país que nós queremos criar. Ressaltada a semelhança, voltemos a 1989 mais uma vez. O Lula estava alinhado com o espírito do tempo, um espírito que era de rebeldia, de democracia, de ruptura, de contestação do regime dos últimos anos. A comunicação do outro candidato, o Collor, né, percebeu isso, percebeu que o Lula estava mais alinhado, assim, com essa vibe, se você me permitir chamar desse jeito, e aí correu para não ficar atrás. Bora ver aí quem é que estava na comunicação do Collor. Aroboni, da Globo? Você, como um grande nome da TV, chegou a ser procurado por algum candidato na primeira eleição direta para presidente depois do fim do regime militar? Que conselho objetivo você deu? Então, nós fomos procurados pela assessoria do Collor, e o Miguel Pires Gonçalves é que viu que eu desse alguns palpites, e eu achei que a briga do Collor com o Lula nos debates estava desigual, porque o Lula era o povo, e o Collor era a autoridade. Então nós conseguimos tirar a gravata do Collor, botar um pouco de suor com uma glicerinazinha e colocamos as pastas todas que estavam ali com supostas denúncias contra o Lula, mas as pastas estavam inteiramente vazias, com papéis em branco. Eu adoro esse vídeo e me questiono, por que esse homem confessaria tal coisa depois de tantos anos? Pelo sorriso triunfante do início, ele tem algum orgulho do que montou ali? Será que é isso? Foi uma maneira de melhorar a postura do Collor junto ao espectador para ficar em pé de igualdade com a popularidade do Lula. O suor de Collor no debate, então, foi produzido? Todo aquele debate foi não o conteúdo. O conteúdo era do Collor mesmo. Ah, é. O Collor nega essas declarações aí, diz que não foi bem assim. Mas, por outro lado, ele envolve um outro nome importante ali da Globo, diretor executivo e tal, né, cara? Não sei lá. Mas a parte, vamos dizer assim, formal, nós é que fizemos. Eu me lembrei do Jânio, só não botei uma caspazinha no Collor porque ele não aceitou. Sabe que acompanhar o Lula na caspa seria mais fácil que acompanhar o Lula no discurso naquele momento histórico, porque o Collor não estava em condição de fazer a mesma coisa, tipo espezinhar empresário no horário eleitoral. Todo mundo quer ter o direito de ir para a praia na época das férias, todo mundo quer ter o direito de uma vez por mês ou 2 vezes por mês almoçar num restaurante com a família, todo mundo quer ter o direito de no final da tarde poder tomar uma cervejinha, porque afinal de contas ninguém é de ferro nesse país. Ora, isso não pode ser privilégio, isto tem que ser direito. E é exatamente esse direito que nós queremos garantir fazendo uma política correta de distribuição de renda. E para fazer uma política correta de distribuição de renda, nós temos que assumir a responsabilidade de dizer que dinheiro não cai do céu. Em primeiro lugar, é preciso que haja investimento na produção e o Estado pode ser o incentivador disso, mas ao mesmo tempo é preciso que os empresários brasileiros comecem a deixar de engordar o seu patrimônio pessoal e pagar melhores salários para o trabalhador.
Ou seja, é preciso tirar dos que têm muito para dar para os que não têm nada. É o discurso crítico contra os empresários que separa o Lula de 89 do de agora. Qual foi a virada? Difícil de pontuar, assim, na história do cara, né? Mas se você tiver que escolher um momento, que seja a chegada dele ao poder em 2002. O próprio Lula teria percebido que ele jamais seria presidente do Brasil daquele jeito. Não adiantava mais cutucar, tinha que conquistar o empresariado. Aí ele colocou um dos maiores industriais da época para ser vice dele. Tô falando do José Alencar. E é o encontro com esse cara aí que separa o Lula do Velho Testamento desse que a gente tem agora. Então a gente vai precisar entender como aconteceu e em que circunstâncias aconteceu essa aproximação entre o líder sindical e o industrial, líder da indústria têxtil. Mas antes disso, falemos da indústria têxtil em si e de suas maravilhosas inovações. Nesse mês de março rolou um alinhamento planetário raro e benéfico na Insider. Tudo junto em termos de vantagem, mês do consumidor, desconto para produtos específicos na loja, cupom grandão de 15% aqui no Meteoro, tudinho. Só que março não vai durar para sempre e o estoque também não. O cupom que eu acabei de mencionar, Meteoro 15, com 15% de desconto em toda a loja, é só para março, vai até o dia 31. Importante notar que não é só 15% de desconto, é 15% de desconto a mais. Sim, porque você entra na loja, aí vários produtos têm lá seus descontos específicos. Você soma com esses 15% aí, rapaz, periga chegar a 38% de desconto. É a chance, né, para levar uma tech shirt como essa aqui, ou então um Future Shorts, que são feitos com uma tecnologia avançada, que faz com que essas peças possam ser chamadas não apenas de roupa, mas também de equipamento. É, um equipamento com o qual você enfrenta o seu cotidiano. Vai pegar sol, vai passar calor, você quer conforto térmico, né? Aqui tem. A tecnologia dessa malha proporciona isso. Vai se mexer demais, vai suar. O tecido tem aqui um recurso que controla a proliferação de micro-organismos. E isso dá uma longa segurada no suor, no cheiro do suor. Você vai se molhar, vai se sujar, vai de Insider. Isso aqui é feito para secar rápido e cumpre o que promete. E tem a durabilidade do material. Suave com seu corpo e bruto com o que quer que ele tenha que enfrentar. Isso aqui não pode ser derrotado facilmente por qualquer manchinha. Também não vai ficar se esgarçando, não vai ficar tudo puído só de ralar pela primeira vez no muro chapiscado. Conclusão, essas aqui são peças para usar o tempo todo, por muito tempo. Se você quiser ter essa experiência, para ver o que muda aí na sua ponta, é só clicar no link que está fixado no topo da caixa de comentários. Aí você vai lá e usa o nosso cupom, o já mencionado e celebrado Meteoro 15. Recebendo uma visita aqui ó, no final da gravação, mas tudo bem, porque só o que me restava dizer é que, eu fico muito feliz de compartilhar minha experiência com esses produtos, porque ela realmente tem sido, assim, fenomenal. E melhor ainda, se essa troca nos ajudar aqui a sustentar todo esse conteúdo, né, cara? E é o caso. Então, muito obrigado, Insider, e muito obrigado a você que tá aí do outro lado, me vendo tentar fazer coisas que eu nunca tinha feito. Tipo comercial, né, senadora? Somos novatos nesse troço. Tomara que tenha ficado bom. Na biografia do Lula não é que ele tenha esculhambado empresário em horário eleitoral em algum momento. Isso é o que se espera de alguém que veio de onde ele veio, que teve a história que ele teve até ali. A surpresa é a aliança dele com os industriais, porque o Lula foi, ele mesmo, um empregado da indústria e viu condições de trabalho horríveis, salários idem. E pior, quando ele juntava o pessoal dele para reclamar, isso era perigoso. Então, do ponto de vista do Lula, a gestão de uma indústria era uma máquina de moer gente. Existe um trabalho a ser feito nos bairros, existe um trabalho a ser feito nos pontos de ônibus e o que é mais importante, ninguém ia à porta da fábrica. Deu para entender ali, né? Então ele tem que organizar aquela galera, tem trabalho a ser feito, tem que informar o povo aí sobre a causa, mas não pode se expor, então não pode ir na porta da fábrica. Tá.
passeata. Outra recomendação de prudência, né? Revelando o risco que tem ali, ó. Não saiam passeata. Saiam daqui direto para suas casas. Estamos entendidos? O do bigode ali não gostou, queria ir para passeata. Dá para resumir a história do Lula como a história do sindicalista que muda o seu discurso a partir de uma aliança estratégica com o industrial. É uma redução grosseira, né? Mas aponta para a importância desse encontro entre Lula e José Alencar. Importância que nem o Lula subestima. É que o Zé Alencar, por simplicidade e por companheirismo, ele nunca vai reconhecer. Mas quem faz política nesse país sabe do seguinte: eu já estava cansado de ter 30% de voto nas eleições presidenciais. E eu tinha uma agonia. O Dulce participou de uma reunião quando foi decidir que eu seria candidato a terceira vez. Eu dizia: gente, eu não posso ser candidato igual eu fui as outras vezes. Eu vou para o matadouro. Sabe, porque viram todos contra mim, gente, não tem jeito. Eu me interesso muito pelo número que ele menciona, né? Não posso chegar com 30% dos votos. E a base do PT tá por aí mesmo, né? Se você for olhar, por mais que o PT perca a eleição, termina lá em segundo lugar, tal. Então, se dá para você ter isso aí como garantido, 25%, 30%. E o bolsonarismo também, né? A aprovação do Bolsonaro, o chamado núcleo duro dele na sociedade, nunca foi muito para baixo disso. Sabe? Bem, quando eu fui convidado para a tua festa de 50 anos de aniversário da tua vida empresarial, eu jamais imaginei ir na tua festa. Eu falava: eu vou na festa desse empresário, grande empresário, o que eu vou fazer lá? Não tem nada para ir lá. E o pessoal me insistiu. E aí, cada vez mais, eu acredito que Deus estava com o dedinho ali. Eu fui, sentei, humildemente, candidato 3 vezes derrotado, desfilava governador e serra por tudo quanto é lado, assim, governador de tudo quanto é parte. Ele menciona o Serra tá ali do lado dele, tá sentadinho ali no mesmo palanque ali. Político, autoridades, ministros. Só o Itamar Franco que não foi, porque tá... Esse aí é o nosso José Alencar, é o que a gente estava comentando. Estava com uma certa birra com o José Alencar. E eu pensava: o que eu estou fazendo aqui? Estou lá. Daqui a pouco chega um baixinho que trabalha com o Zé Alencar, o Adriano, e veio com um papelzinho. O Zé Alencar, o senador perguntou se o senhor quer falar. Eu falei: não, o que eu vou falar, porra? Interessante, ó. Para você que não sabia, festa de político tem um funcionário andando para lá e para cá com uma lista de quem vai discursar ou de quem quer discursar. Uau! O que eu vou falar? Aí não falei, né? Aí fiquei lá. Aí o Zé Alencar foi falar. Quando o Zé Alencar começou a contar a vida dele, Serra, eu na hora, eu falei: tá aí o meu vice. Por Nossa Senhora, foi uma coisa quase que um toque de mágica. Eu falei: encontrei o meu vice. E aí era preciso tentar conversar com ele. Convém ressaltar que era politicamente viável. O José Alencar estava, para usar o linguajar do futebol, com o passe meio desvalorizado, capital político em baixa. Antes a gente já tinha feito uma reunião, porque embora eu não conhecesse o Zé Alencar, eu ficava sempre hospedado no Hotel Wembley, hotel de 3 estrelas, que eu era bem tratado, nada de graça, porque sempre cobraram. Até que o Zé Alencar um dia me ofereceu a suíte dele, sabe, que eu passei a ficar lá e começamos a conversar um pouco de política. E aí, quando eu desconfiei que eu tinha encontrado a minha cara metade na política, eu falei: agora eu preciso conversar com ele. Por sorte, o PMDB tinha derrotado ele numa disputa interna, que eu não vou entrar em detalhe aqui. E eu cheguei em Brasília, no gabinete do Zé Alencar, ele estava do jeito que está agora aí, rindo. Eu falei: Zé, eu vim aqui te fazer uma proposta. Eu acho que o PMDB não foi leal com você ontem, te derrotou.
E eu queria saber se você está disposto a ser o meu vice na próxima eleição. Talvez se ele não tivesse tido esses problemas aí no PMDB, ele não tivesse disponível para trocar de partido e ser vice do Lula, né? De novo, contou muito. Você, obviamente, que vai ter que trocar de partido político, porque o PMDB está noutra. Ele não hesitou. Será que o PT me aceita? Eu falei, aceita. Aceita? Eu era que estava aceitando, eu estava necessitando. E foi como se a gente encontrasse duas peças que se encaixassem perfeitamente bem. E, obviamente, a aliança com o empresário muda todo o conteúdo do programa eleitoral, né? Agora não é só que os empresários têm que aprender a dividir, é que eles precisam de incentivo para fazer o que é certo. A única forma de motivar as empresas a contratar um jovem sem experiência é dar a elas algum incentivo para isso. É exatamente o que vou fazer. Para ser sincero, até hoje nunca votei no Lula. Mas, sem dúvida, seu projeto para o primeiro emprego sinaliza o começo de uma nova relação entre governo, empresários e trabalhadores, onde todos vão ganhar. É a partir desse momento que vai nascendo o Linha Paz e Amor, aquele com fama de conciliador. Muito embora o Lula do Velho Testamento possa ressurgir de quando em quando com outros nomes, tipo esse aí, ó, Lulão Pistola, no UOL. Nessa ocasião aí em que ele foi chamado de Lulão Pistola, ele estava falando sobre política externa. E sempre que destoa do estilo paz e amor, parece que o Lula está falando de política externa. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Fica a impressão inevitável de que o Lula pode ser mais enfático na hora de denunciar as violências cometidas fora do Brasil que dentro. Essa sim é uma crítica que vai permear toda a discussão sobre a biografia do Lula. Isso vai acontecer mesmo que ele viva os 120 anos aí que ele está sonhando em viver. Essa é uma discussão inevitável para o futuro, mas que existe nesse momento exato aqui. No mesmo mês em que o Lula denuncia o genocídio em Gaza, ele pega leve aí ao falar da ditadura militar. E por que é assim? Porque com os militares ele está fazendo aquilo que ele se vê obrigado a fazer, que também é o que ele faz melhor, conciliar. Em 64, eu tinha 17 anos de idade, estava dentro da metalúrgica Independência quando aconteceu, o golpe de 64. Isso já faz parte da história, já causou o sofrimento que causou, o povo já conquistou o direito de democratizar esse país. Os generais que estão hoje no poder eram crianças naquele tempo. Aquele tempo passou, nisso ele está certo, mas o Lula do Velho Testamento continua existindo. Está bem guardado, está bem contido, só se manifesta de quando em quando. O Lula do Velho Testamento sobrevive como uma das facetas do Lula total. É a faceta mais admirada por alguns, mais odiada ou temida por tantos outros. É uma faceta polarizadora, só para usar essa palavra que se desgastou tanto. E essa é uma faceta que nós certamente veremos de novo. Não sei quando, não sei onde, mas que a gente vai ver de novo? Ah, vai! Lulão Pistola